Beleza. Pessoal, hoje nós faremos a correção de um dos exercícios da lista publicada lá no GitHub, de um exercício chamado média decimal. Este exercício, ele possui algumas estruturas que vão nos ajudar a entender melhor o uso de laços, tá? Além de que nós vamos precisar usar outras estruturas também dentro estruturas já aprendidas da nossa resolução. Eu vou compartilhar minha tela, eu vou virar para cá porque meu monitor principal está do lado esquerdo aqui, lado direito de vocês, para desenvolver o programa. Tá? Eu estou mandando para vocês aí no chat o link do exercício e o link do repositório, que ao final desta correção o código estará disponível para vocês. Vamos lá. Bom, deixa eu fechar aqui. Fechar aqui o terminal também. Esse aqui é o nosso exercício, o média decimal. Qual que é o objetivo dele? Primeiro passo é o usuário digitar para a gente quantos números serão solicitados pelo programa para que eu realize algumas operações neste programa. Tá? Então, eu vou receber uma quantidade de números a serem digitados que serão do tipo decimal. Tá? Então, uma quantidade aí sempre no número inteiro. Então, se por exemplo, se o usuário digitar 3, então significa que ele terá que informar 3 números decimais para o programa, para que ele exiba a soma e a média entre os valores digitados. Tá? Então, aqui no nosso exemplo, tá? Eu tenho o número 4 sendo digitado. E a partir desse número 4, ele digitou 4 números. Vou pegar aqui, deixa eu jogar num bloco de notas que ficou pequeno. Então ele digitou 4, número 1, 2.6, número 2, 8.5, número 3, 9.47, número 4, 0.37. A partir disso, o que é esperado que o programa faça? Nós falamos aqui primeiramente em soma e média. Então, se eu somar aqui 2.6 mais 8.5 mais 9.47 mais 0.37, eu tenho a soma de 20.94. E se eu somo esses quatro números, pego esse valor aqui e divido por 4, eu tenho um valor de 5.24. Ainda eu tenho que pensar nos números maiores e menores digitados, ou seja, o programa vai, de alguma forma, interpretar os números durante o meu laço e vai dizer, ó, o maior é o 9.47 e o menor é o 0.37. Então, é este aqui o objetivo do exercício. Nesse programa aqui, eu já me preocupei em criar o repositório, já criei o projeto .NET, tá? E eu também vou adicionar aqui, se vocês verem aqui no canto inferior direito, os recursos para que eu consiga fazer o debug. Tá? Então eu vou clicar aqui em Yes, que daí ele vai salvar, ele vai criar para mim aqui alguns arquivos. Lembrando que eu tenho que fazer umas configurações iniciais para depuração, tá? Onde eu clico aqui em Run, clico aqui para abrir o launch.json
E eu troco a opção Internal Console para Integrated Terminal. Salvo meu arquivo. Meu terminal integrado está aqui na parte inferior. Fecho meu launch.json. E, para este caso, eu farei o seguinte, eu vou criar um commit para que eu versione a adição desses recursos de depuração no meu programa. Então, git commit "-m", adiciona recursos de depuração. Então, ele adicionou o launch.json e o tasks.json. Então, clear aqui que eu estou usando o PowerShell. Daí a gente já pode pensar a começar o nosso programa. Tá? Então, a gente vai imaginar que o usuário vai, de alguma forma, digitar uma quantidade de números. Então, int quantidade números. Vou colocar aqui igual a zero. E vou colocar aqui como decimal valor informado igual a zero. Tá? Eu vou colocar aqui essa variável, depois eu vou movimentar ela de lugar para vocês entenderem também um conceito muito importante em programação que a gente chama de escopo. Tá? Então, primeiramente, eu tenho que pensar nessa quantidade de números. Então, a solicitação para o usuário fica da seguinte forma. Console.writeLine. Write só para fazer na mesma linha. Vamos lá. Aqui certinho. Eu já... Igualzinho está no programa dessa vez. Quantos números? E aí aqui eu vou dizer que convert de números, né? Recebe a conversão to int 32 de console.readline. Aqui apenas para efeito de teste, tá, pessoal? Fazendo uma programação bem defensiva. Vou escrever aqui console.writeLine. Você digitou quantidade de números. Só esse trecho do programa, para depois a gente ir seguindo bem devagar até o final na resolução. Então aqui, percebam uma coisa, que eu tenho aqui na linha 10 uma linha amarela, tá? Que ele normalmente em IDS, tá? Em ambiente de desenvolvimento integrado, significa um alerta. Tá? Não vai te impedir de executar o seu programa, porém é legal que você arrume esse aviso aqui para que seu programa fique com código limpo, usando boas práticas de programação. Então, isso aqui, pessoal, é importante vocês verificarem na entrega de todo e qualquer exercício, na verdade, e também do software final. Isso também conta. Tá? Vou deixar aqui por enquanto, a gente vai arrumando o programa aos poucos. .NET Run. Ó, ele me deu esse aviso. Eu consigo seguir com o programa. Quantos números? 120. Não estou fazendo iterações ainda, então eu posso digitar números altos para
para fazer pequenos testes. Legal. Porém, a digitação aqui, pensando aqui racionalmente no programa, eu não vou querer zero números, eu não vou querer números negativos. Então é legal que eu faça essa validação no meu programa para que eu consiga seguir adiante, tá? Para que eu não trabalhe, eu tente trabalhar com números negativos e meu programa vai acabar não funcionando conforme esperado. Aqui para efeitos de teste. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma decisão. Se a quantidade de números for menor ou igual a zero, ou até, ou menor ou igual a zero, ou menor que um, tá? Aqui para essa situação vai muito ao gosto do freguês. Se a quantidade de números for igual a um, eu posso escrever aqui console.writeLine. Você deve informar um número um número maior ou igual a um. Tá? E aqui você pode usar uma operação aqui do como que era? System ponto. Deixa eu lembrar aqui, o return ajuda. Daqui a pouco o return vai servir para a gente sair do nosso programa aqui. Tem uma opção melhor aqui que termina o programa de fato. A gente volta aqui nessa opção aqui. Tá? Então, caso for menor que 1, então eu não vou executar o meu programa aqui, eu vou sair do meu programa. Eu vou manter aqui e vou voltar a fazer um pequeno teste. .NET Run. Quantos números? -8. Você deve informar um número maior ou igual a 1. Então, .NET Run de novo. Zero. Você deve informar um número maior ou igual a 1. Vamos testar o próprio 1. Você digitou 1. Ótimo. Aqui o professor passou a environment.exit. Exatamente. -1. Que aí a gente sai do programa de uma maneira correta. Tá? Então, a partir daqui, a gente já tem toda a tratativa para números, para o número digitado. Daí a gente pode partir para o próximo passo, que é a gente trabalhar com um laço para eu trabalhar essa quantidade de números solicitadas. Tá? Então, aqui no meu laço, eu vou usar primeiro o laço while. Então, eu vou dizer que enquanto alguma coisa aqui, alguma variável minha for menor que menor ou igual que a quantidade de solicitações, aí eu sigo adiante, ou menor ou igual ou menor, dependendo da situação, tá? Então, aqui eu tenho que criar uma variável de controle para que eu consiga fazer com que o meu laço execute uma quantidade determinada de vezes, tá? Então aqui eu posso criar uma outra variável aqui, int
número execuções. Tá? Vou chamar de número execuções igual a zero. E aqui eu vou dizer que enquanto o número de execuções for menor que 4, eu vou executar o meu laço. Deixa eu apagar isso aqui. Então, por que menor que 4? Então, se eu chego nessa situação, não menor que 4, pessoal. 4 eu fixei no exercício, a quantidade de números. Então, enquanto o número de execuções for menor que a quantidade de números digitados, quantidade de vezes que eu tenho que executar aqui a minha iteração, eu vou executar para chegar nos valores esperados. Pensando aqui que eu começo com 0, vamos pegar aqui. Começo com 0 e o usuário digitar 5, então eu tenho que, de alguma forma, executar 5 vezes. Tá? Eu tenho que fazer alguma operação dentro do meu laço para que esse valor de número de execuções cresça até que ele atinja a minha condição. Tá? Primeira execução, se ele está assumindo 0 lá, eu tenho que, de alguma forma, manipular esse valor para que ele cresça de forma incremental. Então, eu posso usar aqui número, execuções, mais, usando o operador de incremento. Lembrando que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? Usar esse aqui por boas práticas, a leitura fica mais tranquila. Então, aqui, eu consigo testar o meu número de execuções. É importante, num primeiro momento, que vocês estejam trabalhando com laços, para que vocês façam esse tipo de teste aqui, desenvolvam o programa com uma forma bem vagarosa, para que vocês testem, façam e testem, façam e testem, para que você chegue lá no final do seu programa, o teste vai ser mínimo, você vai testar somente a funcionalidade final. Você evita alguns tipos de acúmulo de erros que de repente, poxa, onde que eu errei? Aí vem aquele devaneio, vou apagar tudo e farei de novo. Entendeu? Fica melhor. Uma dica aí, não vou dizer que melhor, cada um tem a sua estratégia de programação, mas fica aí a dica para todo mundo que esteja programando. Então, isso aqui é um tipo de prática que o pessoal fala de fail fast, fale rapidamente, que aí você consegue se recuperar até de uma maneira rápida do problema que esteja acontecendo no seu programa, tá? Vou escrever aqui um exemplo console.writeLine e iteração. E aqui eu vou escrever número de execuções. É fazer um laço aqui para testar minha situação aqui, parte da resolução do meu programa, para saber se o meu laço está agindo de acordo com o esperado, se eu vou iterar quantas vezes eu realmente preciso. Então, aqui eu vou limpar. Não vai ter que arrumar de outro jeito. Clear.net run. Quantos números? Eu quero 4. Então, voltando aqui no meu programa, eu tenho a digitação de 4 e o meu controle, por mais que tenha começado em 0, ele percorreu 4 vezes o meu laço, ou seja, de acordo com o esperado. Porque o meu laço aqui, ele começa com 0, tá? E a minha condição de execução do meu while é enquanto o meu número de execuções for menor que a quantidade de números. Se eu, por um acaso, fizesse essa mudança aqui menor ou igual,
Tá? É uma coisa que o pessoal costuma errar bastante quando se trabalha com laços, tá? Ah, tudo é menor ou igual ou tudo é menor? Não. Tem que pensar com calma. Tá? Colocar o mesmo número 4 aqui, porém, você pode facilmente se enganar. Ah, eu tenho 4 iterações aqui, tudo certo? Não, porque ó, eu tenho essa iteração, eu tenho essa, eu tenho essa, eu tenho essa e tenho essa. Então aqui, se você somar, são 5 iterações e não 4. Então, para o nosso laço, de acordo com o nosso programa, eu tenho que trabalhar com o operador, com esse operador aqui, sendo somente o menor. Ah, eu quero manter menor igual, eu acho que fica melhor no meu código. Tudo bem. Tem que mudar um pouquinho sua estratégia e começar aqui com 1, por exemplo. Tá? Eu, por exemplo, prefiro começar com 0 e trabalhar dessa forma aqui, deixando o operador menor, que aí eu vou iterar a quantidade de vezes que for necessário. Tá? Dado isso, vamos então ao próximo passo do exercício, que a gente mostrou lá no bloco de notas, que seria a digitação dos números, né? Digita o número 1, número 2, número 3 e número 4. Tá? Então aqui eu vou alterar um pouquinho aqui o meu programa, pensando que se eu quero exibir o número 1 aqui, como primeiro número, a primeira coisa que eu farei é incrementar esse número. Então eu vou trabalhar com o número de exceções mais para que ele incremente. Eu só inverti a ordem aqui. Vou salvar e testar novamente para vocês verem a diferença aqui somente no output. Quatro números. Aqui ele começará por 1, porque a primeira coisa que eu fiz no meu laço foi incrementar o valor para depois, então, executar qualquer comando. Tá? Então, pensando ali em como está o enunciado do exercício, então eu posso digitar aqui número, cifrão e 2 pontos. E número de execuções. Se eu voltar aqui, .NET Run, quantos números? Número 1, número 2, número 3, número 4. Legal. Então tá saindo do forno aí a nossa solução. Então até aqui a gente já atendeu as primeiras saídas. Agora a gente precisa pensar numa próxima parte do programa, que é começar a solicitar as digitações. Tá? Lembram que aqui no começo eu criei uma variável chamada decimal valor informado? Tá? Essa variável, vou fechar o console aqui novamente, ela pertence ao escopo principal do programa. Por que escopo principal? Ela foi declarada dentro das chaves aqui do main. Então, dado isso, eu consigo acessar valor informado em qualquer local, inclusive no escopo da decisão, no escopo do laço, não tem problema nenhum. Tá? Então, por exemplo, aqui, se eu quero solicitar um número aqui dentro, eu posso fazer o seguinte, ó, console.write, e em seguida eu vou dizer aqui valor informado, ele vai receber conteúdo de convert, ponto, to decimal, de quem? Do console.readline. Então aqui eu posso digitar os 4 números. Tá? Para este caso aqui, em que valor informado por hora só existe dentro deste laço, ele pode ter a sua declaração tanto em um escopo que também cubra o laço, que seria o do main, ou eu posso tirar essa declaração
informá-la somente aqui no meu laço. Desta forma, esta variável ela só existe enquanto eu executar o meu laço. E para cada nova iteração, ela assume um valor diferente. Tá? Para o nosso caso, eu recomendo que seja feita desta forma. Por quê? Se você manter a variável neste ponto aqui, a cada iteração, o valor informado ele, ele vai permanecer disponível em qualquer local do programa, porém a necessidade dele, por hora, é tão somente aqui dentro. Tá? Então, para esse caso aqui, eu vou preferir deixar aqui. Se precisar tirar lá mais para frente, a gente vai descobrir durante a resolução do programa. Porém, vamos mantê-la ela tão somente aqui, tá? Para o laço. Então, por hora, eu consigo já imprimir os números no console e consigo solicitar os números informados. Tá? Então, se, mais uma vez, .NET Run, reparem que o aviso de variável não utilizada já desapareceu, porque eu dei um significado para valor informado, para ela ser utilizada. Quantos números? 2. Número 1, 10. Número 2, 20. Acabou o programa. Tá? Nós não demos, nós não demos mais instruções para o programa além destas, tá? Vou corrigir aqui um pequeno espaço, para dar uma espaçada e ficar legal a digitação aí. Tá? E o próximo passo, então, eu vou pensar agora em como que eu vou lidar com estes valores aqui. Vamos um a um para que a gente trate o exercício como uma evolução também, tá? Não vamos tentar aí abraçar o mundo para depois, poxa, testar diversos cenários. Agora eu vou testar soma, média, menor, maior. Acaba que confunde se vocês deixarem para testar tudo de uma vez. Tá? Outro teste que eu não fiz aqui ainda nessa parte, vamos voltar aqui, é testar se eu estou conseguindo inserir números decimais. Eu coloquei números inteiros. O exercício perde números decimais. Vamos lá. Outros números. 2, 6,5, 9,9423. É o número decimal válido. O programa se comportou normalmente. Ok, posso seguir para a próxima fase, que é a soma. Tá? Como eu estou lidando com entrada de números decimais, então a minha soma também deverá seguir este mesmo tipo, tá? Para não perder nenhum tipo de precisão de valores, tanto se eu usar um inteiro ou se eu usar um long, tá? Que são números inteiros. Então, por exemplo, aqui, vou usar decimal soma igual a zero. Tá? Vejam bem, prestem atenção no que vai acontecer. Tá? Eu tenho um valor informado aqui, e eu vou dizer que soma é igual a ela mesma, mais valor informado. Desta forma, eu acumulo o valor de soma a cada iteração. Tá? E eu quero começar a partir desse momento a depurar o meu programa. Então, eu vou marcar um breakpoint aqui, um ponto de parada na linha 30, tá? Para verificar como está andando, como está o andamento dessa soma. Tá? Lembrando, quando você usa depuração, eu tenho que usar a opção aqui do lado esquerdo do Run, e depois de ter configurado o launch.json, foi o que nós fizemos lá na primeira parte da aula, eu consigo, então, clicar aqui no Play e aguardar o Start Debugging.
gente aguarda um pouquinho. Em alguns computadores ele fica vermelho, aqui no meu ele tá ficando aqui em laranja. E aqui, depois que ele faz toda essa configuração aqui, vocês voltam na guia terminal e aí ele vai estar na execução. Tá? Quantos números? Eu quero informar dois números. Número 1. Número 1 vai ser o número 4,5. Ok. Fiz aqui, ele entrou no ponto de parada, no breakpoint, tá? Em que ele vai fazer a soma. Aqui do meu lado esquerdo, ele está mostrando aqui para mim os valores. Tá bem pequeno aqui, deixa eu dar um zoom aqui, acho que fica melhor. Então aqui do meu lado esquerdo, vejam só, eu tenho a minha quantidade de números digitada que foi 2, número de execuções que está valendo 1, porque ele já passou aqui pelo incremento na linha 26. O valor informado foi 4,5 e soma decimal igual a zero. Se eu avançar para a próxima do step over aqui, ele vai fazer para mim aqui a soma. Então, 0 mais 4,5 igual a 4,5. Porém, prestem bem atenção agora no que vai acontecer quando eu executar novamente aqui o step over. Tá? Aqui do meu lado esquerdo. Ele vai para a minha próxima iteração do while. Reparem que o valor informado e a soma já não existem aqui como variáveis locais, porque aqui ele está num escopo do bloco main, então as variáveis são esse args, a quantidade de números e o número de execuções. E quando eu executar a minha próxima linha aqui com step over, vejam só que eu vou declarar de novo o meu valor e vou zerar ele. Então, de novo, vira zero. E aí eu estou declarando soma de novo e ela também vira zero. Poxa, mas não era isso que eu esperava. Eu esperava o quê? Que o meu programa acumulasse os valores. Então, a gente precisa voltar um pouquinho aqui para a prancheta para entender melhor o que aconteceu. Para o meu programa aqui, já sei que não deu certo. O que aconteceu aqui, pessoal? O soma, enquanto escopo do laço, ele será renovado a cada iteração. Ou seja, eu não consigo fazer o acúmulo dos valores. O mínimo que eu preciso fazer aqui é remover ele deste escopo para que eu consiga acumular este valor e não reinicie o valor aqui dele para zero conforme estava sendo feito. Então, para isso, eu vou trocar o escopo dele para que ele pertença, então, a esse escopo do main. Tá? Que assim eu consigo, para todas as iterações, fazer a soma. Então, esse soma aqui que está declarado, ele, num primeiro momento, ele começa a valer zero, para então ser acumulado aqui dentro do laço. E para aqui, fazer a execução normal, para a gente passar rapidinho, depois a gente volta na depuração. Quantos números? Eu quero 2. Número 1, 6,3. Número 2, 7,8. Tá? Aqui eu não exibi a soma, então caberia aqui ou exibir a soma ou fazer a
Depuração. Voltando aqui para a depuração. Legal, ele pediu aqui quantos números, eu quero 2. Número 1, 6, opa, 6,5. Ó, reparem que aqui, valor informado, ele começa valendo aqui 6,5 e soma 0. Aqui eu vou usar o teclado, tá? O F10 para dar o step over. Fez minha operação e soma agora começa a valer 6,5. Agora, para minha próxima iteração do meu laço, eu vejo aqui que número de execuções é 1 e quantidade de números é igual a 2, passando o mouse aqui em cima. O que eu posso fazer aqui também, pessoal, fazer isso aqui, ó. Posso, por exemplo, selecionar aqui uma determinada expressão. Daqui é uma expressão que vai me gerar um valor booleano. Clico com direito e uso a opção aqui, ó, Add to Watch. Isso me ajuda aqui do lado esquerdo a enxergar uma expressão. Tá? Número de execuções é menor que quantidade de números? Verdadeiro. Se é verdadeiro, o meu laço segue para as próximas execuções. Tá? Então, volto aqui, vou apertar o F10 novamente. Mais uma vez F10. E que aí vocês conseguem verificar, ó, o soma, ele continua valendo 6,5. Porque aqui em cima, ele pertence ao escopo agora do main. Ele está no escopo fora do laço. Então, eu consigo fazer a soma aqui normalmente. E aqui agora eu sei que o meu próximo passo é digitar no número, então eu vou usar aqui o continue. Vou voltar aqui o zoom. Vou apertar o continue para fazer se eu digitar o número 2. Eu quero o número 0,4. Mais uma vez aqui eu tenho do meu lado esquerdo 6,5 e 0,4. Usando o F10 para executar a expressão, agora a soma vale 6,9. F10 para fazer a avaliação final do laço. Aqui eu sei que a expressão agora é falsa, porque o número de execuções já não é menor que a quantidade de números. Então eu saio da execução do meu laço para a próxima linha, que é a última linha do meu main. Tá? E aqui em cima vocês reparem que soma continua valendo 6,9. Então, se soma vale 6,9, se eu tratar a exibição dela aqui no final fora do laço, console.writeLine, que eu vou tratar com cifrão, aspas, vou informar aqui soma, e vou dizer que a soma aqui vai valer, soma vale esses valores aqui. Tá? Então, agora que eu consigo exibir soma, fazer a execução para... Deu um programa aqui. E ele diz que... Ah, não salvei o ponto e vírgula. Acontece. Beleza? Quantos números? 2. Opa, 2, 32.
6,5, 0,4. Soma 6,9. Então, pensando nesse caminho aqui, a gente já atingiu esse primeiro objetivo da soma. Isso, Max. Aqui eu estou fazendo soma igual a soma para acumular os valores digitados aqui dentro da variável soma. Aí a cada iteração eu vou adicionando o valor informado pelo usuário à soma. Poderia também, por que não fazer dessa forma? Então, eu vou garantir que toda a minha expressão do lado direito, ela vai se somar à própria variável soma. Bom, se eu tenho soma aqui com os 4 valores, eu consigo, de alguma forma, extrair a minha média usando a quantidade de números e a soma dos números. Então, eu posso aqui, console.writeLine, aqui, aspas, deixar o ponto e vírgula já no jeito, que o média tinha 2 pontinhos. Então, aqui, média, ponto, 2 pontos. E aqui, como dentro das chaves eu posso usar não só variáveis, eu posso usar uma expressão, eu posso, por exemplo, dizer que eu quero soma dividido por quantidade de números. Tá? Posso fazer essa expressão desta forma, eu posso, de alguma forma, também declarar aqui decimal média igual a 0. Aí eu digo aqui, depois do acúmulo, tá? Porque se eu tentar fazer a média aqui dentro, ela nunca vai ser fidedigna ao valor. Aí a média eu consigo fazer ao final, porque eu preciso da consolidação da soma primeiro. Eu posso dizer aqui que média é igual a soma dividido pela quantidade de números digitados versus a soma. Então aqui eu posso exibir também. Daí a gente faz o teste também dessa feature que a gente também chama, esse nome elegante que a gente chama, quando a gente cria algum novo recurso no programa, a gente chama de feature. Uma dica que eu dou aí para quem, como o caso do Max, está com dificuldades em laços, tem dificuldades, faça uma lista inteira. Tá? Ela começa num nível assim, mais tranquilo, tá? Bem tranquilo, e ela vai aumentando um pouquinho a dificuldade aos poucos. Eu peguei aqui um exercício intermediário, tá? Lá do meio do caminho, para que a gente tanto pegue como é o começo, quanto do meio ali para o final. Tá? Quantos números? Eu quero dois de novo. Eu quero os mesmos números. 6,5, 0,4. Então, eu já tenho aqui a soma e a média, 6,9 e 3,45. Legal. Manter aqui fora, não tem problema nenhum. Deixa eu só fazer aqui que está me incomodando. Com uma quebra de linha aqui no soma. Beleza. Próximos passos, pessoal. Eu tenho que calcular também o meu maior e o meu menor. Tá? Para entender isso, eu preciso, de alguma forma, comparar os valores conforme eles forem digitados. Tá? E, de alguma forma, guardar esse valor maior ou esse valor menor dentro de uma variável, para que ao final da minha iteração eu tenha esse valor maior ou menor dentro do meu escopo que eu consiga exibir de alguma forma. Então aqui eu tenho que fazer o seguinte: console
ponto line maior, e aqui eu vou colocar uma variável maior que eu vou definir. Então, usar aqui o menor e menor também. Então, como eu preciso desses valores sendo tratados dentro do laço e disponíveis também fora, eu preciso declará-los aqui também dentro do meu escopo do programa para que seja chegar tanto pelo laço quanto pelo output dado pelo console.writeLine. Décimo ponto menor, décimo menor, decimal maior. Então, eu vou ter aqui, além de acumular com o meu valor informado, eu preciso entender o seguinte: se o meu valor informado for maior, deixa eu melhorar isso aqui que não ficou legal. Acho que fica melhor assim. Menor número. Seleciono aqui F2, maior número. Cito o nome da variável. Não renome todo, não deixou. Seleciono aqui, aperto F2, menor número. Agora sim. Então aqui, se o valor informado for maior que o maior número, então aqui o maior número vira o valor informado. Agora, se eu tenho o valor informado menor que o menor número, ou seja, dentro de cada iteração eu vou testar o valor informado. Se ele é menor que o menor número até então informado, eu vou dizer que o menor número é igual a valor informado. Aqui cabe também, pessoal, eu usar um else if para que eu teste aqui de alguma forma, mas eu vou primeiro manter dessa forma aqui para vocês verem a diferença. Tá? Deixar aqui os ifs separados. Tá? Aqui eu não coloquei as chaves, eu tenho uma linha só, então a estrutura é igual. Tá? Quando eu tenho apenas uma linha de código pertencente à decisão. Aí aqui eu vou salvar e fazer os meus testes. Ao invés de executar, então, vou fazer a depuração. Deixa eu guardar um pouquinho. Feito aqui, antes da gente começar a digitação, eu vou entender se meus pontos de parada, se meu breakpoint aqui
ele ainda é onde eu preciso entender os valores. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o valor informado, aqui a digitação, já entendi que essa parte aqui, por hora, está ok. E eu fiz uma adição de lógica abaixo do meu breakpoint. Poderia adicionar mover da linha 34 para a linha 36 sem o menor problema. Então, eu apago o breakpoint daqui, clicando do lado esquerdo do número da linha, e clico aqui na linha 36 para entender. Antes ainda de começar a minha depuração, eu vou selecionar aqui meu código, clicar com direito e Add to Watch. Tá? Essa operação do Add to Watch também pode ser feita clicando no botão aqui à esquerda para adicionar a expressão Add Expression. Minha lupinha sumiu. Deixa eu abrir de novo aqui a lupa. Então, tem o botãozinho aqui para adicionar a expressão. Então, eu posso colocar aqui valor informado menor que o menor número. Por enquanto, elas não estão... Opa! Então, uma vida própria aqui. Deixar o cursor do mouse aqui, beleza. Menor que o menor número. Deixar aqui. Então, a gente vai partir para a nossa depuração. Quantos números? 2. Número 1, ainda não chegamos no ponto do breakpoint. Número 1, eu vou colocar, vou insistir aí no 6,5. Daí ele parou nessa expressão aqui. Valor informado, 6,5. É maior que o maior número, que por hora, no primeiro momento é 0. Então, vou fazer a atribuição. Dou um step over aqui. E aí, ó, o maior número, que aqui é 0, ele vai assumir o valor conforme a expressão. Então, ele trocou aqui, o maior número passa a ser 6,5. Tá? O valor informado, 6,5, é menor que 0? Não. Então, não temos um menor número, tá? Próximo aqui, eu vou clicar aqui no Continue para que ele atinja o próximo ponto aqui, 0,4. Então, aqui eu tenho o valor informado 6,5, 0,4. É maior que 6,5? Não. 0,4 é menor que 0? Também não. Então, esse cara vai falhar. Tá? Que o número informado aqui é 0, é 0,4. E, de alguma forma, o menor aqui ficou 0. Tá? Então, esse menor ele tinha que ser 0,4. Tá? Daí cai num ponto da dúvida se todas as suas variáveis precisam ser 0. Aqui a gente pode testar essa hipótese. Eu vou manter somente a declaração. Vamos entender o que acontece. Tá? Voltando aqui à minha depuração. Opa. Use de variável local não atribuída. Tá? Aqui ele está dizendo que eu não tenho atribuição desses valores, tá? Aí eu tenho que também aferir de alguma outra forma a minha lógica, tá?
Aqui eu vou usar da seguinte estratégia, tá? Deixa eu pensar aqui. Eu vou dizer o seguinte aqui, ó, antes do meu laço, de determinar os valores. Se o número de execuções for 1, ou seja, é a minha primeira, tá? Pensando em que eu comecei com 0 aqui no número de execuções, eu incrementei, eu sempre vou incrementar ela aqui na primeira vez, tá? Então aqui toda vez ela vai valer 1. Então, nessa situação, então somente nessa situação, eu vou dizer que o maior número é o valor informado e o menor número também é o valor informado. É o primeiro valor e também ele é o maior valor, tá? E para mitigar esse tipo de problema, eu vou usar um else, tá? Se não for a primeira iteração, eu vou então utilizar aqui de alguma forma, tá? Ainda aqui, ainda assim, ele está reclamando aqui. Se eu der por exemplo, aqui, um .NET Build, ele ainda vai reclamar. Vamos ver aqui, se só isso é o suficiente, né? Ainda continua dando erro, tá? Então, de alguma forma, o programa está dizendo, para você usar, você tem que prever ela de alguma forma, tá? Então, aqui eu vou ter que, de alguma forma, inicializar esse valor. E eu vou, novamente, manter o zerado aqui, porque, de alguma forma, o programa está dizendo, ó, você está usando ela de alguma forma e eu não tenho certeza se a sua lógica vai chegar nisso aqui. Então, novamente aqui, .NET Build. Perfeito. Então, agora tem um programa, uma sujeirinha aqui do editor. Aqui, uso de valor. Tá com sujeira do. Deixa eu ver se eu consigo. Vai limpar de novo o código. Sujeira do editor. Ó. Salvei aqui. Vamos de novo para a depuração. Tá? Então vamos retomar aqui para entender o que aconteceu. Tá? Eu, de alguma forma, não consegui determinar corretamente o valor informado. A gente voltar aqui, ó. O maior e o menor. O maior deu certo, o menor não deu. Tá? Segundo ponto que eu tentei foi tirar a inicialização da variável, só que o programa, de alguma forma, identificou na minha lógica que eu poderia estar usando o maior número e o menor número sem ter atribuído valor a ele. Tá? Dado isso, o que eu fiz? Eu voltei à inicialização e garanti que o valor, o maior número e o menor número, na primeira execução, eles sejam o valor informado. Tá? Então, aqui, vamos depurar aqui o programa.
Vamos lá. Dois números. Número 1, 6,5. Número 2, o breakpoint sumiu. Tá. Um pouquinho 0,4 a gente volta de novo. Ou, na verdade, a gente pode fazer o seguinte nessas situações. Esqueci de colocar o breakpoint. Eu volto aqui e coloco. Tá? E posso clicar nesse botão aqui, ó, Restart. Que ele vai reiniciar a minha depuração. Ao invés de terminar o programa, clicar lá no Play. Ah, o efeito é o mesmo, tá? Só que clicando ali, você não precisa forçar a execução, já que não interessa mais essa execução para vocês. Então, quantos números? 2. Número 1, 6,5. Aí ele parou no breakpoint. Está carregando as variáveis aqui do lado esquerdo. Agora eu tenho aqui soma que por hora está valendo 0 e valor informado 6,5. Executando a próxima linha, soma está valendo 6,5 de acordo com o valor informado. Número de execuções é igual a 1? Sim, ó, 1 igual a 1. Então eu executo aqui. Eu vou dizer então que na primeira iteração o maior número que começa com 0 vai valer o valor informado, assim como o menor número. Já caí no if, o sinal não vai ser avaliado, e vamos aqui para o fim da iteração. Vou usar o continue para a solicitação do segundo número aqui abaixo, 0,4. Volto aqui para o meu soma, que vale 6,5. 0,4 vale valor informado. Então aqui é esperado que soma valha 6,9 após essa execução. Cliquei aqui no Step Over. Soma está valendo 6,9. O número de execuções aqui, 2 é igual a 1? Não. Então eu avalio aqui a execução do meu else. Tá? Que aqui, agora sim, eu tenho a comparação do valor informado para o menor e para o maior. Clico aqui novamente no Step Over e venho para a próxima operação. O meu valor informado, 0,4, é maior que o maior número? Não. Então eu não executo a linha 41. Valor informado é menor que o menor número? Sim. Então eu faço uma atribuição dizendo que o menor número que ainda vale 6,5 passará a valer 0,4. Então aqui o menor número assumiu 0,4 conforme esperado. Vou usar o continue aqui para a gente avaliar o final da execução. Então aqui a gente observa que soma está valendo 6,9, média 3,45, maior 6,5, menor 0,4. E por último, não menos importante, vamos testar o gabarito, que é esse carinha aqui. Vamos lá, quantos números? Eu quero 4. Número 1, 2,6. Número 2, 8,5. Número 3, 9,47. Número 4, 0,37. Vamos ver se deu certo. Soma 20,94. Média 5,24 aqui deu 5,235. Maior 9,47, menor 0,37.
A diferença que foi dada por arredondamento. Então, aqui, eu poderia colocar aqui, dois pontos, N2, para dizer que eu quero um número com duas casas decimais. Singular para todos, que aí eu sigo um padrão para todo mundo com duas casas decimais. N. Opa. Salvamos. Última execução aí para finalizar o nosso programa. Então tá aqui, ó, 2,6. Nossa, coloquei aqui 2,6 para a quantidade, já quis passar o carro entre os bois. São 4 números. Quatro números. Primeiro número, 2,6. O segundo número, 8,5. Terceiro número, 9,47. O quarto número, 0,37. Daí, então, eu tenho exatamente os valores lá do nosso gabarito. Tá? Importante vocês usarem, tá, pessoal, que todos os exercícios lá são, claro, testados, para que a gente valide a hipótese, para que vocês tenham um gabarito aí para fazer esse tipo de teste. Ah, tá funcionando conforme o professor esperou? Sim. Se baterem os valores dessa forma, está de acordo com o que vocês deveriam fazer ou cumprir o exercício. Tá? Aí, para finalizar aqui, git add, commit "-m", finaliza o exercício. Legal, o exercício já estará disponível em alguns instantes para vocês aí no endereço que eu passei para vocês aqui no chat.